Vamos lá, então. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Eu sou, então, o professor Valmor Ziegler, né, e coordeno o ITT Nutrifor, né, neste momento aqui na Unicinos. Para nós é uma enorme satisfação estar realizando, então, este segundo evento de difusão de conhecimento relacionado ao projeto Produção de Carne Cultivada Brasileira. Esse projeto, então, ele está sendo executado, né, entre a Núcleo Vitro e o ITT Nutrifor, com o aporte financeiro da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, através de um edital Tec Futuro. Esse evento tem como objetivo difundir o conhecimento sobre a carne cultivada, entendendo o grau de evolução dessa ciência, os principais desafios e para onde ela está caminhando, né? Gostaria já de antemão de saudar a presença, então, da senhora Ana Paula Boécio, que é diretora adjunta do Departamento de Conhecimento para Inovação, Ciência e Tecnologia da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Saudar a presença da senhora Mercedes Lambert, gerente de projetos e laboratórios aqui da nossa Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Unicinos. Saudar também a presença da doutora Bibiana Matti, que é diretora científica da Núcleo Vitro e CSO da Selva Ingredients, e que será uma das palestrantes também aqui no nosso evento. Saudar também a presença da professora doutora Jéssica Fernanda Hoffmann, que é pesquisadora do ITT, né? E também professora do nosso programa de pós-graduação em alimentos, nutrição e saúde aqui da Unicinos. E saudando estas pessoas que terão alguma fala aqui em algum momento, eu gostaria de agradecer, né, a todos os participantes que estão presentes aqui nesse evento. Também saudar de modo especial a decana da Escola da Saúde, né, professora doutora Denise Zaffari, por estar acompanhando o evento conosco. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar a senhora Ana Paula para fazer aí a sua saudação inicial em nome da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado. Claro. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer, então, em nome da secretária Simone, o convite e parabenizar pelo trabalho desenvolvido. O desenvolvimento da carne cultivada é um marco social, cultural, econômico, ambiental e científico. Além do potencial econômico, a procura por fontes sustentáveis de alimentação ganha destaque globalmente e demonstra a busca por hábitos mais sustentáveis e conscientes. Projeto como este torna a ciência, a produção acadêmica e a economia gaúcha mais forte e pioneira. A Secretaria se orgulha de fazer parte dessa iniciativa por meio do programa Tec Futuro, que destinou recursos ao projeto. O Tec Futuro foi instituído em 2020 com o objetivo de apoiar a resolução dos principais desafios de competitividade da economia gaúcha através da tecnologia e da inovação. Com base nas diretrizes estratégicas que foram estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, o programa desenvolve parcerias e ações de apoio e fomento à adoção de tecnologias estratégicas pelos setores tradicionais da economia gaúcha, visando um salto de competitividade das empresas locais. O programa apresenta diversas iniciativas que incluem o investimento em projetos de inovação tecnológica, a promoção da inovação aberta, através de rodas tecnológicas e outras ações de aproximação entre empresas, startups e instituições de ciência e tecnologia, universidades e outras instituições de ensino. Além disso, o programa busca facilitar e fomentar a interlocução e colaboração entre a universidade e empresa, visando a oportunidades e o desenvolvimento de projetos inovadores e tecnológicos. Então, novamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento e reafirmar aqui o compromisso e a parceria da Secretaria com os projetos como Carne Cultivada, que fomentam e aumentam o grau competitivo, comercial, econômico, tecnológico do Estado e desejar um excelente evento a todos. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Já passo de imediato, então, para a Mercedes Lambert, aqui da Unicinos, para fazer a sua saudação. Então, boa noite a todos e a todas, né? Eu acho que assim é uma grande honra a Unicinos e especialmente o Nutrifor sediar esse projeto. Eu acho que isso mostra a competência que a universidade tem nessa área de alimentos, né? Os nossos pesquisadores
E aí, quando estava preparando um pouco a fala, eu me recordei, né, assim, do objetivo do Nutrifor, né, quando a gente constituiu lá em 2015, 16, aí, o Instituto, que era esse desenvolvimento. E agora ver um projeto desse sendo desenvolvido dentro do Instituto, isso mostra também, né, que a universidade, ela cumpre o seu papel e a sua missão, que era um instituto que foi também financiado como esse projeto com recurso público, e hoje a gente conseguindo fazer esse desenvolvimento, né, e para retribuir à sociedade uma melhoria no alimento, opções de alimento. Eu acho que isso mostra também, né, agora nós da Unicinos, principalmente, a gente pôde viver isso agora na enchente, né, das pessoas que a gente tinha alojado ali na Unicinos, e a dificuldade, né, de manipular os alimentos e preparar as refeições e tudo, né? Então, acho que também são opções de alimento, né, modernas, e ainda sei que acho que todo mundo está um pouco ansioso para experimentar essa carne esses dias para o amor. Quando é que a gente vai poder comer um bife disso, né? Então, acho que esse projeto, ele, assim, ele é muito importante, né? E para esse desenvolvimento e para o próprio desenvolvimento econômico, né, da nossa nação. Também eu acho que esse tipo de projeto, quando ele ocorre em tríplice hélice, né, onde o governo faz a sua contribuição com os recursos, a universidade com o seu conhecimento, a empresa com a sua demanda e a sua comercialização também depois, né, desse produto. Então, acho que também se fecha um ciclo ali muito importante da importância desses três setores no desenvolvimento de uma nação, né? Então, acho que é isso. Desejo, assim, um bom evento a todos, né? Convido a todos também para visitar o Nutrifor, quem não o conhece, para visitar a Unicinos, visitar o Nutrifor, revisitar ali a nossa página do nosso mestrado profissional também, que são grandes oportunidades de desenvolver novos produtos. Acredito que muitos dos presentes aqui também são nossos alunos, foram nossos alunos, são nossos parceiros, né? E que também é uma oportunidade para as empresas desenvolver, às vezes, um produto, né, que tem lá uma ideia, venham para a Unicinos, que a gente ajuda a desenvolver isso, né, e fazer render. Tá? Um bom evento a todos e muito obrigada. Muito obrigado, Mercedes, pelas palavras. Gostaria de convidar, então, a doutora Bibiana para fazer a sua fala inicial, né, aí, através da empresa parceira nesse projeto. Maravilha. Boa noite oficialmente a todos e a todas que estão aqui com a gente. Uma felicidade a gente chegar nesse momento, a gente já passou da metade do desenvolvimento do projeto. Tivemos, né, resultados já muito interessantes e é muito prazeroso, né, quando a gente olha para trás, lembra desde a escrita em conjunto, né, com todos os profissionais do ITT, a felicidade quando a gente recebe a aprovação, né, no edital, depois colocando tudo isso para acontecer e agora tendo os resultados, é realmente, né, muito bom fazer parte dessa caminhada. E o objetivo da minha fala hoje, pessoal, ela é muito de trazer uma atualização e ter uma perspectiva de, ok, nesse segmento onde estamos, né, realmente, o que aconteceu nesses últimos tempos. Para quem esteve com a gente no primeiro evento, foi um evento muito mais de falar sobre o que é a tecnologia mais especificamente, né, falar sobre os gargalos, os desafios e as oportunidades. Então, nesse, eu acabei trazendo um viés já mais de aplicação, né, então, assim, o que temos hoje no mercado, como é que a gente está em termos regulatórios, e olhando especificamente localmente, né, de onde a gente começou, de onde a gente vem desenvolvendo e evoluindo. E aqui eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu acredito que agora vocês já estão vendo, mas se tiver qualquer dificuldade também, por favor, me avisem. Estamos acreditando que a internet não vai ter problemas, que ela não vai congelar, né? Só nós estamos congelados, mas a gente está acostumado já com o nosso Júlio Gaúcho. O Valmor está ali com o seu chimarrão, eu fiquei com inveja, mas a gente vai seguir. Bom, pessoal, Bibiana,
se me permite, eu vou passar só uns recados antes de tu seguir com a fala para ficar alinhado com todo mundo aqui, tá? Eu só gostaria de validar, então, que quem acessou o evento através do link da inscrição que cada um fez, a sua presença já fica registrada, tá? Eu sei que tivemos alguns percalços aí para alguns entrarem, né? Se alguém não entrou via link de inscrição, tente entrar pelo link de inscrição, que daí já a sua presença fica confirmada, tá? Então, isso também é bem importante. Acho que cabe avisar aqui também, né, que este projeto, como a Bibiana comentou, está aí aproximadamente passando da metade do seu cronograma, né? Talvez alguns de vocês viram aí nas redes sociais nos últimos dias que já ocorreu um grupo focal também, que estamos trabalhando com os dados agora, e está rodando também uma pesquisa agora com consumidores, justamente para entender percepções, né, e possíveis vieses, interesses que os consumidores de modo geral têm, tá? Convido vocês a responderem essa pesquisa para nós também. Daqui a pouco mais eu vou estar largando no chat aí para facilitar o acesso. Então, é bem importante. Gostaria também de combinar algo com vocês que então, teremos a fala agora da doutora Bibiana e depois da professora Jéssica, né, trazendo alguns resultados já do projeto e que a gente possa finalizar com uma mesa redonda de perguntas, então, ao final, para os dois palestrantes. Seria isso, então, dos avisos, tá? E também, claro, né, mais lá para o final, a gente gostaria de receber as percepções de vocês quanto ao evento. Estarei disponibilizando mais para o final sobre isso. Muito obrigado, então, a todos que estão aqui. Bibiana, fique à vontade, desculpe lhe interromper, só para avisar todo mundo a dinâmica de aqui para frente. Perfeito, Valmor. Vou dizer que já fez um spoiler, no final eu tinha deixado o link da pesquisa, convidando todo mundo a participar, mas então a gente já tá todo mundo combinado que a gente quer chegar, né? A gente tem um número mínimo de pessoas para justamente ter, né, essa pesquisa quantitativa. E a gente conta com todo mundo caso alguém ainda não tenha respondido. Mas, pessoal, entrando aqui realmente, né, no material, hoje o que eu separei para a gente discutir? Então, ele começa falando, olhando, né, para quem talvez ainda não tenha escutado sobre o assunto, explicando o que é a carne cultivada, trazendo um pouco do histórico desse segmento, que ele é relativamente novo, falando, né, como que, se a gente quer comprar hoje carne cultivada, onde que a gente vai, trazendo um panorama regulatório a nível Brasil, mundo, como estamos mais especificamente a nível Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. E uma pergunta mais filosófica, né, de para onde que a gente está indo com tudo isso. Mas começando do começo, né, é sempre importante a gente explicar o conceito, né, de, bom, o que significa carne cultivada e agricultura celular. Hoje em dia, esses são termos que muitas vezes se correlacionam. A gente ainda escuta falar bastante, principalmente em mídia, em carne de laboratório. Depois a gente pode até discutir um pouco mais de nomenclaturas, mas eu acabo, né, utilizando principalmente parte de agricultura celular e carne cultivada. E por que isso, né? Porque toda essa tecnologia ela vai se basear em utilizar de células animais, né, produzindo algum produto, né? Hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre um produto que seja alimentício, né? Então, a gente está falando de células que vão virar alimentos, mas se a gente for buscar, né, já existem algumas iniciativas utilizando de células para produzir couro animal, por exemplo, né, para vestuários e bolsas, a partir, né, dessa mesma plataforma tecnológica que lá é de cultivo de células e de engenharia de tecidos. Mas indo do começo, né, como que se faz tudo isso? Então, o início desses processos, ele começa a partir do isolamento das células de um animal, né? Então, aqui nessa ilustração que eu estou mostrando para vocês, é a partir, né, do boi, é realizada uma pequena coleta de fragmento de tecido e se faz o isolamento dessas células. Então, o que isso quer dizer, né? Hoje, em cada pedacinho do nosso corpo, a gente tem milhares e milhares de células, a gente faz uma forma de isolar essas células em um ambiente controlado, que é o laboratório. E quando a gente olha o microscópio, o que a gente observa são que as células têm essa carinha que vocês estão vendo na imagem cinza. Então, cada uma daquelas estrelinhas é uma célula bovina. Conforme a gente vai dando, né, alimento, nutrientes, o que elas precisam, elas vão se multiplicar, elas vão se desenvolver.
Então, imagine que a gente vai ter esse crescimento dessas células e, dependendo do produto final que se tem o objetivo, a gente faz um processo que é chamado de diferenciação celular, ou seja, a gente estimula elas a produzirem proteínas ou ácidos graxos, no caso de gorduras, que são específicas para aquele fim que a gente quer dar. Então, vamos imaginar aqui para a carne cultivada, a gente vai estimular essas células a produzirem as suas proteínas musculares, né? Então, um processo de diferenciação. A gente pode utilizar de diversas tecnologias de engenharia de tecidos que vão levar nessas células a ter um formato tridimensional e isso então vira coletado ao final para ser um alimento. Então aqui no final a gente vê o hambúrguer com carne cultivada que já foi desenvolvido em conjunto com o ITT Nutrifor. E muitas vezes vem a pergunta, né, por que desenvolver? Por que a gente olha para essa tecnologia? Porque é importante a gente estar aqui hoje discutindo isso, né? Então, com certeza tem um olhar de ter uma inovação, um novo meio de produção, e eu muitas vezes brinco que tu utilizar desse tipo de tecnologia seria de uma forma, em vez de tu precisar de um animal, né, vivo, que as células vão se reproduzir ali, essas células estão se reproduzindo num ambiente controlado, de um bioreator, de um fermentador. Então, isso é um novo meio de produção, que ele está muito ligado a um potencial de sustentabilidade. Por que isso, né? Porque tu consegue produzir numa menor quantidade de terra, isso já tem diversos estudos demonstrando, utilizando menos água e também utilizando, né, emitindo menos gases relacionados a todo o efeito estufa. Então, esse novo meio de produção está muito relacionado a esse olhar, ok, como que a gente produz de uma forma mais sustentável. E quando a gente fala também sobre isso, é importante sempre frisar que estar no Brasil tem um olhar muito positivo, né? Porque a nossa matriz energética, que é necessário para esse tipo de produção de energia, já é grande parte dela de origem renovável. Então, isso reforça a importância da gente estar fazendo aqui. Além disso, a gente cada vez mais avança nesse entendimento de como modular, né, as diferentes características nutricionais, funcionais e de sabor durante esse processo. E assim trazendo produtos customizáveis para o gosto, né, dos consumidores, para as necessidades nutricionais dos consumidores. Também um ponto super relevante de comentar do próprio bem-estar animal, né? Como eu comentei, a gente começa fazendo a remoção dessas células, mas uma vez que a gente estabelece esse banco, a gente não precisa voltar ao animal, então não precisa fazer nenhuma outra biópsia, não precisa seguir né, realizando o abate de animais, então isso é muito importante. E com isso também, né, reduzir a necessidade desse contato entre milhares de animais e seres humanos, tu reduz o risco de zoonoses, né? Lembrando que as doenças zoonóticas são aquelas doenças que elas se desenvolvem, né? Principalmente partículas virais, pelo contato entre seres humanos, animais e entre os próprios animais também. Então, a gente teve exemplos bastante recentes, como gripe suína, como o próprio coronavírus, que vieram a partir dessa interação. Então, a produção de produtos de agricultura celular, ela trabalha de um ambiente extremamente controlado e fechado. E por isso, então, tu reduz totalmente esse risco de desenvolvimento de doenças zoonóticas. E quando a gente se pergunta, ok, quem foi que começou isso, desde quando se fala sobre isso, eu sempre gosto de trazer essa foto ela é bastante marcante para o segmento, porque é o professor Mark Post, o primeiro pesquisador que fez a demonstração dessa tecnologia em 2013. Nossa, Viviana, então é bem recente. É bem recente. A gente está falando de uma tecnologia de 11 anos que começou o seu desenvolvimento. Assim, então, é importante a gente ter essa clareza, né? Imagina, isso foi o primeiro produto 11 anos atrás. Contudo, quando a gente olha para o desenvolvimento desse segmento, a gente vê como ele andou de forma bastante célere, né? A gente está falando em 10 anos, a gente tem quase 200 empresas hoje relacionadas de alguma forma com esse tipo de desenvolvimento. Então, aqui esse é um estudo que o The Good Food Institute levantou, olhando, né, para cada ano quantas novas empresas foram criadas. A gente pode ver que 2021 e 2022, né, a gente teve realmente esse crescimento ainda mais acelerado.
de diferentes iniciativas empresariais que estejam ou desenvolvendo os produtos finais, né? Então, os próprios ingredientes, carnes, entre outros, mas também desenvolvendo os acessórios, vou chamar assim, né, o que faz parte do processo. Então, qual o alimento que tu dá para as células, em que tipo de equipamento essas células precisam estar, quem traz a origem dessas células. Então, realmente, a gente tem diferentes necessidades aqui, e que é super importante a gente notar o quanto que isso interfere, né, e acelera muitas vezes o desenvolvimento tanto econômico como científico das sociedades. Então, isso eu acho que é super relevante a gente sempre lembrar, né? Todo desenvolvimento científico tem essas consequências, né, em toda a sociedade, e por isso o apoio a essas inovações, elas são bastante relevantes. E aqui eu acabei não comentando tanto no início, né, quando a gente fala de agricultura celular, muitas vezes a gente lembra, né, de carne cultivada bovina, mas, né, ao mesmo tempo que eu falei, a gente tem quase 200 empresas, a gente tem os mais diferentes segmentos que vocês possam, né, imaginar. A gente vai estar falando de produtos de frango cultivado, de peixe cultivado, produtos mais exóticos e raros. Então, aqui, diferentes iniciativas já foram realizadas trabalhando com tudo que é tipo de célula e de origem animal. Bom, já temos 10 anos de tecnologia, onde é que a gente consegue comer, né? A gente estava falando no início aqui, queremos degustar, onde é que encontramos. Então, importante comentar que, por ser uma tecnologia, uma nova forma de produção, esse tipo de produto precisa passar pela aprovação regulatória do país, onde se pretende ter essa comercialização. Até o momento, pessoal, a gente tem 4 empresas que receberam essa aprovação para comercializar. E eu vou trazer aqui esses exemplos. Então, em 2020 foi um marco que Singapura foi o primeiro país a aprovar um produto de origem cultivada, que foram o frango cultivado de uma empresa americana chamada Eat Just. E aqui na foto eu já trago os primeiros nuggets que eles comercializavam, então, já em dezembro de 2020 em Singapura. Então, aqui foi realmente o marco, né? A partir daqui, como vocês viram ali que a gente comentou, teve um boom de empresas que vieram 21 e 22. Com certeza, né, também reflexo de terem visto que essa regulamentação aconteceu, né? A partir do momento que tu regulamenta, tu pensa, ok, isso aqui realmente, né, tá chegando no mercado. De 2020 até 2023, 21 e 22 foram esse boom de empresas, né? Talvez não tantos ainda chegando ao mercado, mas muito desenvolvimento de tecnologia, certamente. Em 2023, a gente tem um marco que os Estados Unidos aprovam 2 empresas simultaneamente, que é a Eat Just, aquela mesma que aprovou em Singapura, aprova então o seu produto nos Estados Unidos, e a Upside Foods também recebe essa aprovação nos Estados Unidos. As duas, pessoal, trabalham com frango cultivado, né? Aqui a gente pode até se perguntar, bom, será que as células do frango se multiplicam mais, de uma forma mais rápida, mais célere? Será que é mais fácil de mimetizar até sabor, a parte nutricional? Mas o fato é, as duas trabalham com esse tipo de produto. E em 2024, então esse ano, estamos chegando na metade, a gente teve 2 aprovações diferentes. A primeira foi Israel aprovando a segurança da Aleph Farms, que é uma empresa israelense para carne bovina. E em Singapura, então, a gente teve a aprovação de um produto de codorna por uma empresa australiana chamada Val. Então, aqui já produtos bem diferentes que foram aprovados, então tem um olhar de que sim, né, existe segurança em relação a essa produção e a esse consumo pelos consumidores. Bom, Bibiana, mas isso quer dizer que chegando nos Estados Unidos, em Singapura, em Israel, a gente vai encontrar isso na gôndola do supermercado? Na verdade, ainda não, né? Isso tudo é importante trazer que essas empresas que foram aprovadas, elas estão em alguns restaurantes específicos, algumas chegam por alguns momentos tirarem dos restaurantes. Aqui a gente vê, né, bastante coisa que vai e volta da mídia em relação a esses questionamentos de ok, em que escala isso realmente está realizado, está sendo realizado e está chegando, né? Então, eu sempre trago esse ponto de que são alguns restaurantes normalmente selecionados, desenvolvem linhas específicas
para quem, né, tem curiosidade, interesse, eu gosto bastante dessa linha que a Val produz, que é um produto exótico de codorna japonesa, e todos os pratos são muito bonitos e bem montados, mas eu sinto que em termos de escala, né, são empresas que ainda estão trabalhando para chegar realmente em quantidades relevantes que possam atender, né, mais do que algumas refeições. Mas são pontos super positivos porque elas demonstraram e trouxeram qual que é o passo a passo regulatório que as empresas precisam realizar para demonstrar essa segurança em alimento. Então, quando a gente olha num ponto de vista de panorama regulatório, hoje a gente já tem esse arcabouço regulatório previsto nos Estados Unidos, em Israel e em Singapura, né? Esses documentos, né, que aprovaram essas empresas que eu comentei com vocês são disponíveis hoje na internet, tu consegue ver, ler quais foram esses passo a passo que essas empresas realizaram. E a gente já vê que tem andado com bastante velocidade em alguns outros países. Aqui eu trouxe alguns exemplos de Canadá, Reino Unido, China, Nova Zelândia vem despontando para falar sobre esse assunto. E é importante mencionar que a FAO, que é uma organização de alimento e agricultura relacionado à ONU, faz um trabalho muito relevante buscando, né, aproximar agências regulatórias dos países com empresas, com universidades, para entender, né, o que é essa tecnologia, o que é que tem que ser feito para chegar numa regulamentação. Para dar alguns exemplos, né, em 2022, agora eu me perco um pouco no tempo, 2022, exato, a FAO organizou um simpósio em Israel, né, convidando algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de fazer parte dessa discussão em relação à regulamentação de produtos de origem de agricultura celular. E como vocês podem ver, né, já tem essa repercussão de já ter tido um produto aprovado em Israel. Então a FAO trabalha muito bem modulando, né, essas conversas, e eles fizeram a publicação então de um guia, que é esse que eu coloquei na apresentação, específico, né, sobre a tecnologia, sobre quais são os aspectos regulatórios, e eles também trazem os estudos de caso, né, esse que foi realizado em Israel também está comentado ali. Então eu sinto que esse momento educativo também dos reguladores, ele é extremamente importante para todo mundo. E bom, como estamos a nível Brasil, certo? Então acho que aqui a gente tem ótimas notícias recentes, né, de como a gente vem avançando nesse assunto em específico. Aqui no Brasil a gente tem, né, um grupo bastante forte que é o The Good Food Institute, que é uma instituição que estimula, né, a diversos momentos de pesquisa, análise de consumidores, e eles então puxaram, né, lideraram esse estudo do APPCC para o primeiro produto, né, de carne cultivada aqui no Brasil. Eu tive também colaboração nesse estudo, então trazendo, né, bom, como é que é feito esse processo, quais seriam esses pontos de perigo que esse estudo tinha principal objetivo, quais são as mitigações. Então ele foi um estudo bastante pioneiro a nível Brasil e internacional para avaliar essas questões. E eu diria que ainda mais importante, ano passado a Anvisa abriu uma consulta pública para trazer, né, uma legislação atualizada de novos ingredientes, e nessa consulta pública já falava sobre a questão de ingredientes de origem de cultivo de células. Essa consulta pública resultou na RDC 839 de 2023, foi lançada em dezembro, então, e essa é uma RDC falando, né, sobre a segurança de novos ingredientes, ou seja, novos ingredientes que cheguem ao mercado brasileiro, que tem que ser demonstrado num dossiê regulatório junto à Anvisa. E nessa RDC, pessoal, já consta ingredientes de origem de cultivo de células, ou seja, tudo isso que a gente está falando, a Anvisa já está prevendo que vai chegar no mercado. Então, é um passo muito importante a gente já ter esse mapa da mina, como eu costumo brincar, dizendo o que tem que ter, né, em termos de segurança, para ela entender, realmente é um produto seguro para alimentação que podemos vender no Brasil. Então, acho que esse é um ponto que para a gente, como brasileiros, é super relevante, né, a gente já ter essa segurança, esse arcabouço de estamos olhando com isso com ótimos olhos
e sabendo qual que é o caminho que a gente precisa percorrer, né, para chegar com esses produtos ao mercado. Bom, como que a gente, né, evoluiu a nível Rio Grande do Sul e Brasil? Então, o meu envolvimento nesse universo, então, com o desenvolvimento da carne cultivada bovina, ele começou em 2020, num projeto Tec Futuro, nessa época ainda liderado na FAPERGS, que foi também, já desde esse primeiro projeto, o ITT já tinha, né, uma colaboração bastante especial. A gente desenvolveu em conjunto esse primeiro protótipo de carne bovina, aqui ainda em super pequenas quantidades, né? A gente teve todo esse desafio de iniciar, né, o desenvolvimento e a produção, produzindo aí pequeníssimas 4 gramas, né, mas conseguindo já demonstrar a possibilidade da tecnologia. A partir desses ótimos resultados, a gente teve a possibilidade de seguir, né, desenvolvendo e estudando a partir do segundo Tec Futuro, então, agora já na secretaria, em que tinha um olhar mais aprofundado, né? Ok, legal produzir, mas que características, né, que está tendo esse produto e como que isso se compara ao que a gente tem hoje em mercado. Então, a gente vem olhando para isso cada vez mais em profundidade. E um outro ponto, né, super relevante é que no momento que alguns grupos começam a se movimentar, a gente vê que outras instituições também, né, iniciaram seus desenvolvimentos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos a nível Brasil. Eu tenho certeza que deve ter faltado aqui algumas instituições que já estão fazendo um ótimo trabalho, mas quero só apontar, né, a gente tem desde a Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, trabalhando com frango cultivado, que é essa foto superior que vocês estão vendo. Temos, né, desenvolvimento pela UFMG, pelo Sinai Cimatec, BRF e JBS anunciaram investimentos nessa área. Temos outra startup que é a Sustainable Pieces, a própria UFSC. Então, a gente vê, né, como a partir de 2020 esse assunto tornou também mais relevante a nível Brasil. E eu também, né, sempre trago, que é importante mencionar, meu envolvimento hoje como líder do desenvolvimento na Nucrevitro, mas também na selva. Nosso objetivo na selva é trabalhar com a gordura cultivada suína, então aqui eu trago uma foto também de um protótipo de gordura, para a gente também ver, né, que temos carne, mas também temos gordura, tudo isso a partir, né, de plataformas tecnológicas que se conversam bastante. Então, hoje também com uma capacidade maior de produção de 200 gramas por lote. A nível de alimento, isso ainda é, né, pequenas quantidades, mas a gente vem galgando, né, vem trabalhando para aumentar isso cada dia mais. Então, eu acho que alguns benefícios que eu sempre digo que é importante a gente falar, né, que reforçam, né, o porquê da tecnologia. Então, a gente tem um processo que é 95% mais eficiente, conseguindo produzir novos lotes a cada 21 dias. Ela tem um sabor bastante neutro, o que é interessante, porque tem uma diversidade de aplicações que são possíveis a partir desse mesmo ingrediente e com a possibilidade aí de trabalhar também com o nível de gorduras presentes. Bom, e a pergunta, né, do futuro, para onde a gente está indo? E aqui, pessoal, vou trazer a minha opinião como Bibiana, né? Claro que vai ser muito bacana ouvir de todo mundo. E eu trouxe aqui muito no sentido de que iniciamos, né, com bastante ceticismo, talvez no início, a gente teve um aumento, né, de procura, de desenvolvimento, de investimentos em relação a esse mercado, e chegou a gente no momento de amadurecimento, né? A gente vê que cada vez mais tem sido o universo de agricultura celular, mas até de proteínas à base de plantas, tem sido duramente criticado nesses últimos meses, em relação a como que isso estava sendo, tinha grandes promessas, onde é que estamos nesse momento, mas eu acho que é um momento de amadurecer, né? Pensando principalmente o que a gente pode aprender a partir de todos os últimos lançamentos de produtos, principalmente à base de plantas, para trazer produtos realmente bastante relevantes e com força para o mercado. E para isso, o que eu acredito é que a gente precisa, né, quando fala de tecnologia, fala de novos ingredientes alimentícios, focar nos benefícios
que isso está trazendo, né? Seja uma visão de sustentabilidade, seja uma visão de nutrição, mas também falar de sabor, né? Um outro ponto que é super relevante quando a gente fala de comida é que tem que ser saborosa. Não adianta eu ter a melhor tecnologia do mundo, desenvolver células que crescem muito bem, né? Dentro dos bioreatores, a gente analisa e vê que tem um perfil nutricional extremamente interessante, mas se a gente provar e não tiver um gosto bom, dificilmente a gente vai ter um sucesso, porque no final do dia, alimento, né, é o sabor presente no nosso dia a dia, é também a memória afetiva, então tudo isso faz muito parte, a gente tem que lembrar sempre quando a gente fala de nova tecnologia. E um ponto, pessoal, que para mim ele é bastante relevante é que a gente tem que estar sempre atentos, né, para o desenvolvimento científico e para a nossa liberdade de pesquisar e desenvolver. Por que eu trago isso, né, da atenção? A gente vem observando diversas iniciativas que buscam barrar esse tipo de desenvolvimento, né? A gente já teve algumas iniciativas nesse sentido na Itália, mais recentemente na Flórida. Aqui no Brasil foi tentado ter um projeto de lei que barrasse esse tipo de desenvolvimento, o que, assim, não faz, tenho certeza que a gente está num ambiente muito pró-ciência, né, pró-desenvolvimento, então todo mundo entende da relevância de termos, né, esse potencial científico dentro do nosso país e como isso agrega, né, para a sociedade como um todo. Então aqui é sempre importante a gente trazer esse assunto, né, e falar na importância de seguirmos pesquisando e trabalhando. Por fim, deixo as minhas considerações finais, assim, olhando, né, fazendo essa reflexão de tudo que já desenvolvemos e de tudo que queremos chegar, né, com certeza esse desenvolvimento tecnológico, a base científica, ela é, na minha opinião, extremamente relevante para o progresso da sociedade como um todo, né, esse desenvolvimento em tríplice, como a gente mencionou no início, né, entre investimentos de governo, empresas e universidade, ele faz muito sentido ele, né, lançar essa base para a nossa sociedade ser, né, cada vez melhor. Comentando mais uma vez, né, a alimentação, ela precisa olhar para sabor e para benefícios, né, a gente tem que buscar combinações de como fazer tudo isso. E o universo, né, quando a gente fala em agricultura celular e em carne cultivada, ele é gigantesco, de possibilidades, né, de se trabalhar, de se desenvolver. Então fica aqui também o meu convite para quem quiser seguir falando sobre isso. Eu certamente sou um pouquinho enviesada, porque eu sou bastante apaixonada pelo tema, mas tem muita oportunidade, né, muitos outros pontos de pergunta para a gente trabalhar. E como eu tinha comentado, né, eu queria deixar o nosso convite para todo mundo fazer parte dessa pesquisa, porque um dos objetivos dessa pesquisa é ouvir essa percepção de consumidores. Então, aqui nesse QR Code vai para o link, vai para o formulário que tem a pesquisa que a gente está trazendo de consumidores em relação às suas percepções em carne cultivada. A gente vai ficar sempre muito feliz e gratos, né, para todo mundo que ajuda nas pesquisas. E eu fico também aqui o meu agradecimento por essa oportunidade da gente falar sobre isso e no final a gente discutir, né, trazer perguntas e respostas. Perfeito, Bibiana, muito obrigado. Aproveitei a deixei também, já deixei o link ali para caso alguém não conseguiu fazer a leitura aí do QR Code. Muito bom saber que mesmo em pouco tempo aí, 6, 8 meses que se passou, né, do nosso primeiro evento, a gente já viu evoluções em quantidade de empresas, em evolução da ciência, em evolução de possibilidades já no mercado e principalmente de regulatório, inclusive no nosso país, né? A gente sabe que às vezes os regulatórios não andam, às vezes, tão rápido quanto às vezes a gente imagina, né? Estamos falando em algo tão novo, mas mesmo assim a gente já consegue observar evoluções em um tão curto período de tempo, né? Então, aí reforço quem tem alguma pergunta, alguma dúvida, que deixa anotadinho aí para a gente fazer numa mesa redonda no final. E agora, então, eu convido a professora Jéssica para falar, então, mais da parte de composição química nutricional,
né, dessas carnes cultivadas e que comparações que a gente pode começar a fazer com outras carnes tradicionais de abate aí. Jéssica, fica à vontade. Tá certo, boa noite, pessoal. Muito obrigada, professor Valmor, né, pelo convite. Como integrante também do projeto, né, é muito bom estar trabalhando aí numa temática que tá tão em alta, né, assim, tá tão no momento, então é importante também para estar contribuindo aí com o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Eu coloquei, deixa eu ver aqui, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Opa. Bom, então, como o professor Valmor falou, eu vou conversar um pouco aqui sobre as características químicas, né, da carne cultivada. Vou apresentar, então, tanto resultados aí de algumas pesquisas que vêm sendo realizadas, né, e também resultados preliminares aí do projeto que nós estamos desenvolvendo aqui na Unicinos. Então, né, acho que a questão aí da relevância do tema, né, só para reforçar o que a Bibiana já nos apresentou, né, quando a gente pensa em carne cultivada, tem toda essa questão de ética, né, pela redução do abate animal, sustentabilidade ambiental, então redução dos gases de efeito estufa, uso de terra, uso de água, né, e é essa oportunidade comercial, né? Então, como o mercado de carnes é um mercado muito grande, parte desse mercado pode ser também, né, de origem aí da agricultura celular. Então, para começar, né, a minha pergunta é se as características químicas e o perfil nutricional da carne cultivada correspondem à carne convencional. Então, a minha busca, assim, principalmente de trabalhos que vêm sendo realizados nessa temática foi com essa pergunta, né? E aí, o que a gente mais encontra são, né, trabalhos de revisão falando, né, sobre as características esperadas, então, para essa carne cultivada. Então, tem esse trabalho que ele traz, né, um olhar aí sobre as características sensoriais e nutricionais da carne cultivada em comparação à carne tradicional. E há muito, então, ainda a ser estudado, né, nesse âmbito. E aí, aqui o que eles trazem, né? Que a carne cultivada, então, ela aspira a ser, né, biologicamente equivalente à carne tradicional. E aí é esperado, né, que esses atributos sensoriais e nutricionais são os mais importantes, né? E aí, como a Bibiana trouxe na fala dela, bom, não adianta a gente conseguir produzir nas mais diferentes formas, né, se esse produto não for aceito lá no final, né, não tiver características sensoriais que sejam atrativas para esse produto, tá? Então, quando a gente pensa, né, em características sensoriais, nós vamos estar falando de textura, de cor e sabor, né? E aí, essas características sensoriais de textura, cor e sabor, elas vão ser derivadas das características moleculares daquele produto, né? Então, o tipo e a natureza de proteínas que vai ter, a presença de mioglobina ou não, a composição de compostos voláteis, porque durante, né, o abate tradicional aí da carne hoje, tem uma série de reações que acontecem que contribuem, então, para o desenvolvimento, né, dessa cor, desse sabor, dessa textura dessa carne. Então, com a carne cultivada, precisa se verificar, né, como que vai se dar todo esse desenvolvimento também. E aí, além dessas características sensoriais, é esperado que a qualidade nutricional também se assemelhe a essa carne tradicional. E aí, quando a gente pensa na carne tradicional, ela vai ser, ela é consumida hoje, né, principalmente aí pelo seu aporte de proteínas, não só o teor de proteínas, mas também pela qualidade dessas proteínas, pelas vitaminas, né, e minerais que são presentes ali dentro. Então, aí aqui a gente tem dois pontos, que um é
conseguir produzir essa carne cultivada que ao final do processo de produção, né, já tem essas características nutricionais semelhantes aí à carne cultivada. Ou tem um outro ponto também que, a depender do tipo de produto que eu vou produzir ali com a carne cultivada, eu posso estar adicionando estes outros nutrientes, né, de forma exógena. Então, eu posso estar complementando o teor de proteínas com proteínas de outras fontes, né? Então, também é uma possibilidade aí do que pode vir a acontecer. Então, aqui, né, quando a gente pensa nas características sensoriais, só para reforçar, os 3 principais pontos principais, né, que a carne cultivada ela precisa buscar, vai ser a textura, a cor e o sabor. Então, a textura, né, reproduzir essa textura e essa sensação na boca da carne é uma dificuldade. Outra questão, né, quando a gente observa, então, os cortes cárneos, a gente tem uma gordura intramuscular, e essa gordura intramuscular, ela afeta, né, diretamente a suculência e a maciez da carne. Então, de que forma eu vou produzir a carne cultivada com essa gordura intramuscular? E aí, depois eu vou apresentar alguns resultados aqui para vocês, né, na tentativa, então, de conseguir produzir essa carne com uma gordura, essa carne cultivada, né, com uma gordura também cultivada. A cor, né, a cor principalmente da carne vermelha, né, ela é por causa do pigmento, né, a mioglobina. Então, como que eu vou produzir essa carne cultivada que tenha esse pigmento também, né, é um desafio. E o sabor dessa carne, né, porque ele vai ser influenciado aí pelos compostos voláteis, né, pela composição de aminoácidos, ácidos graxos e outros precursores do sabor. Então, quando a gente pensa principalmente aqui, né, no aspecto de sabor, muitos dos compostos nutricionais que nós vamos avaliar depois, eles também, né, vão ser responsáveis aí por esse desenvolvimento do sabor deste produto. Bom, aí olhando para a qualidade nutricional, o que é esperado, né, que a carne cultivada tenha, fazendo essa comparação aqui com a carne tradicional. Então, que as proteínas, né, elas forneçam essas proteínas também de alta qualidade, que tenha esse perfil de aminoácidos, né, essenciais, que seja similar, então, à carne convencional. Do ponto de vista de vitaminas e minerais, também, né, espera-se aí que sejam comparáveis, então, aos da carne tradicional. Perfil lipídico, que é a composição dos ácidos graxos. E aí aqui, incluindo, né, ômega 3, ômega 6, que hoje a gente consegue, principalmente aí de derivados de pescados, né, que a gente consiga modular, também que seja possível modular, né, o teor desses ácidos graxos aí que são essenciais. Então, possa se controlar essa produção. E aí, quando a gente pensa nesse perfil lipídico, né? Bom, às vezes, tal corte cárneo tem muito teor de gordura saturada. Bom, mas será que eu não consigo produzir aquele corte cárneo com um teor menor desses ácidos graxos saturados? Então, se espera, né, que a carne cultivada possa modular, que com a produção de carne cultivada, né, a gente possa modular esse perfil de ácidos graxos. E a biodisponibilidade, né, também tem que ser, então, tão boa quanto a carne tradicional, tá? Aqui são alguns aspectos, né, que a gente precisa observar durante essa produção dessa carne cultivada. Além dos aspectos de características sensoriais, características nutricionais, tem os aspectos de segurança alimentar, né, que é relacionado, então, à ausência de contaminantes. E aí, por muitos, né, em muitos estudos em que se traz a percepção do consumidor em relação à carne cultivada, tem 2 olhares, né? Um olhar que essa carne vai ter menor
teor, né, desses resíduos de medicamentos veterinários, principalmente. Mas, por outro lado, bom, será que o que é utilizado durante a produção da carne cultivada, né, não pode permanecer lá nesse produto final? Então, são dois olhares, né? Espera-se que ela tenha essa ausência de contaminantes. Controle de processo, né, análise de risco e a regulamentação, então, desse produto. A Bibiana apresentou no final, né, da palestra dela, comentou ali sobre a legislação de novos ingredientes, né? Então, quando a empresa vai entrar com esse pedido, né, de um novo ingrediente, todos esses aspectos, né, de análise de risco, de controle do processo, de garantir aí a ausência de contaminantes, precisa ser apresentado, né? Então, esse novo ingrediente, ele só vai ser autorizado aí para uso depois de passar por uma série de testes que indique que, ok, né, ele não vai apresentar nenhum risco aí à saúde do consumidor. Então, aquelas carnes, né, que já são comercializadas hoje em restaurante, eles passaram, né, por esse estudo aí de avaliação de segurança. E aí a gente não pode esquecer, né, do ponto aqui que é a aceitação do consumidor, né? Então, a percepção que ele vai ter sobre essa carne cultivada, né? Então, vocês participando dessa pesquisa, né, que foi apresentada e o professor Valmor compartilhou o link com vocês. Vocês vão estar dizendo aí qual é a percepção do consumidor brasileiro, consumidor gaúcho em relação a isso, né? Então, em relação ao preço, né, espera-se que ele seja competitivo, sabor e textura, né, que atenda essas expectativas sensoriais, e o valor nutricional, então, né, devem ser aí claramente comunicados. Travou. Bom, então, dito isso, né, quando a gente pensa no ponto, né, de avaliação da qualidade, avaliação dessas características químicas, a gente faz essa avaliação de qualidade, então, para fornecer essas informações, né, sobre as características dos produtos. Então, ela tem relevância, né, tanto para satisfação quanto do ponto de vista de segurança do consumidor. Mas aí, quando a gente procura por estudos, principalmente, né, em relação à carne cultivada, se tem um desafio ainda, né, na avaliação da qualidade desses produtos, porque pelo alto custo de produção, principalmente, né? E as empresas privadas estão trabalhando nisso e aí acabam não divulgando esses dados ainda. Então, nós não temos muitos dados de informações nutricionais disponíveis ainda, né, sobre a carne cultivada, porque é um processo que está, né, em desenvolvimento. E aí, né, quando a gente pensa ali também, bom, lá no primeiro protótipo que foi desenvolvido, né, com a empresa, foram 4 gramas. E aí, quando a gente pensa, né, quem aqui faz avaliação de alimentos, né, já fez alguma disciplina nesse sentido, já fez alguma análise de alimentos, sabe que para a gente conseguir quantificar, né, o teor de proteínas, o teor de lipídios, nós precisamos uma quantidade um pouco maior, né? Então, tem esse desafio, principalmente aí, da produção mesmo desses materiais. E aí, aqui tem uma revisão bem recente, uma revisão desse ano, essa tabela ficou muito pequenininha, mas que ele traz aqui, então, quais são os estudos, né, que foram realizados, né, com foco na avaliação da qualidade da carne cultivada. E aí, esses estudos, eles focam, né, alguns estudos focam nessa questão de textura da carne, né? A textura acaba sendo o parâmetro de qualidade mais avaliado. Depois, a composição nutricional. Em alguns estudos, eles trazem, às vezes, né, a quantificação de proteínas, às vezes a quantificação de lipídios, né? Não tem ainda uma composição nutricional completa, né? O foco, às vezes, é ou em um aminoácido ou, né, somente em um nutriente. E a questão sensorial, né, também já foi realizada aí em alguns trabalhos.
O que acontece, né? Na análise de textura, se tem uma bastante variação nesses resultados. Alguns indicam, né, que a depender ali das condições de cultivo dessa carne, ela fica mais firme do que uma carne tradicional. Outras já comentam o contrário, que se consegue uma textura mais macia. Mas o que acontece, né? Esses estudos nem todos têm fazem esse controle, né, com a carne tradicional. Então, muitas vezes também fica difícil de fazer essa comparação. A análise sensorial, ela é realizada mais não com consumidores ainda, né? Mais com um painel treinado, então, para verificar ali aspectos, né, principalmente de aroma, né, de aparência desses produtos. E a composição nutricional, então, o foco é nessa quantificação de proteínas e lipídios. Então, esse artigo aqui, bem recente, acho que traz bem esses aspectos tecnológicos aí da carne cultivada, então aborda os aspectos de produção também, né? Eu foquei aqui na parte de qualidade dele. E aí eu encontrei, então, dois trabalhos aí mais completos nesse sentido. Esse primeiro, né, que fez, então, uma avaliação sensorial e nutricional de carne cultivada, produzida, aqui eu fiz a tradução literal, né, que é andaimes, mas no inglês são os scaffolds, de gelatina e alginato. Então, se nós lembrarmos lá da apresentação da Bibiana, né, tem a etapa de diferenciação celular, crescimento celular, e muitas vezes, né, para esse crescimento celular, ele conseguir se assemelhar depois a um corte cárneo, se faz essa produção em andaimes. Então, onde a célula vai ficar aprisionada, né? Aqui nesse estudo, ela ficou aprisionada, então, né, dentro desses andaimes aí de gelatina e alginato. Então, eles produziram, né, um bloco com célula de músculo e um outro bloco, então, com célula de gordura. E eles uniram esses diferentes blocos de célula nesses scaffolds aí de gelatina e alginato, para justamente mimetizar, né, simular essa gordura intramuscular, tá? E aí aqui eles apresentam, né, a estrutura que ficou apresentando este produto no final. Aí, então, eles fazem uma comparação, né, da informação nutricional de um bife, né, com o produto que eles conseguiram produzir. Quais foram as principais conclusões deles, né? Bom, se tem sabor e textura, se conseguiu, né, nesse scaffold aí de gelatina e alginato, um sabor e textura semelhante à carne. Ele apresentou aqui, né, um menor teor de gorduras, carboidratos e proteínas, mas eles conseguiram, né, produzir aí uma célula que tivesse esses três nutrientes. E aí, né, se conseguiu, então, essas características, a conclusão deles ali, né, que eles estão se fazendo, né, essa montagem de blocos de músculo e gordura, se consegue, né, essas propriedades nutricionais e sensoriais enriquecidas. Tá? Então, aqui foi um dos trabalhos que eu encontrei nesse sentido. Este outro, eles fizeram, então, produção de almôndegas aqui, é suíno, se eu não me engano, em moldes de gelatina, né? Também utilizaram gelatina ali como esse scaffold, né? Como esse andaime aí, para fazer a expansão celular. Neste trabalho aqui, eles conseguiram, então, um teor de proteínas até superior ao do que a carne cultivada. Ao do que a carne tradicional, desculpa. Ainda, né, ele apresentou aqui um elevado teor de colesterol,
né, que em muitos trabalhos que a gente olha nesse sentido, se fala, né, que talvez se possa reduzir o teor deste colesterol, mas então, né, que modulando aí as condições de cultivo, né, trabalhando-se no meio e nessa montagem dessa estrutura, né, a gente consegue chegar num produto aí similar à carne tradicional. Então, o grande desafio, né, os grandes desafios são essa questão estrutural, né, como que se produz essa célula e como que ela vai ter essa aparência aí no final. E aí, junto a isso, né, tem todos os aspectos nutricionais. No estudo que nós viemos realizando, então, no Instituto Nutrifor, né, junto com a empresa Nucleovitro, foram feitos vários testes aí de condições de cultivo dessas células, e aí foi avaliado, né, o foco principal aí em relação ao perfil de ácidos graxos, porque se entende, né, que esse perfil de ácidos graxos pode contribuir com o sabor, né, com o sabor aí desse produto, mas também ele nos dá, né, às vezes um indicativo de como pode ser a vida útil desse produto também. Então aqui é para mostrar, né, a gente tem a comparação aqui com a gordura, né, que ela apresenta ali um perfil de ácidos graxos. Aqui eu trouxe os principais. E aí nós vemos que nos 10 protótipos, né, a gente avaliou mais do que 10 protótipos, né, mas nos 10 protótipos a gente conseguiu ter uma variação, né, no teor desses ácidos graxos. Então, em alguns se tem um maior teor de ácido palmítico, em outros se tem um menor. Às vezes o ácido linoleico e ácido oleico, né, que são os ácidos graxos insaturados, conseguimos ter maior em alguns protótipos, em outros protótipos não há produção desses ácidos graxos insaturados. Então, né, entender essas condições de cultivo é importante, né, baseado aí com esse perfil de ácidos graxos que esse produto vai apresentar depois. Importante destacar também aqui, né, que para a gente chegar nesses resultados, né, a gente foram vários testes aí também de desenvolvimento de metodologia, porque não é simplesmente a gente pegar uma metodologia que hoje é realizada com a carne tradicional e aplicar essa mesma metodologia, né, para a carne cultivada. Então, também tem esse desafio analítico, né, além do desafio de produção desse produto, né, enfrenta-se depois também o desafio das análises, principalmente, né, porque muitas vezes a gente precisa reduzir bastante a quantidade, né, que a gente utiliza nessas análises, mas nós ficamos bem felizes aí, né, com os resultados encontrados até o momento. Os próximos passos do projeto são, então, fazer a comparação nutricional completa, né, do produto que vai ser obtido, né? Então, aqui a ideia era fazer uma seleção, com base nesses 10 protótipos principalmente, né? Fazer uma seleção de alguns protótipos para ir para a próxima etapa. Porque aí na próxima etapa a gente precisa de uma produção um pouco maior para conseguir fazer essa análise, né? Nutricional completa. Então, avaliar teor de proteínas, teor de lipídios, teor de carboidratos, fibras, para estar fazendo a comparação, né, com a carne tradicional. Aqui, então, né, encaminhando aí para o final, eu trouxe, né, dois estudos, né, bem recentes aí, um é de 2024, outro é de 2022, sobre essas características nutricionais, né, o estudo que nós viemos desenvolvendo também dentro aqui da Unicinos. O que eu ia comentar anteriormente, né, e acabei esquecendo de comentar aqui, desses produtos que já são disponibilizados ali nos restaurantes, eu entrei nos sites para procurar, né, as informações nutricionais, mas ainda não tem isso aberto,
né? Em algum deles ele comenta que tem um teor de proteínas equivalente, mas não relata qual é esse teor. Então ainda não temos também, né, as informações completas desses produtos que já estão aí, né, em alguns restaurantes, mas quando isso se tornar um produto comercial aí acessível para todo mundo, né, é uma informação que né, que vai ser obrigatória aí de constar nos rótulos dos produtos. Então, como perspectivas futuras, né, tem toda essa questão, né, dos avanços tecnológicos que estão acontecendo, então é a melhoria dos processos de produção, visando, né, principalmente a redução de custos, aumento de eficiência, a diversidade de produtos, então se pode produzir, né, uma gama ampla de produtos à base de carne cultivada, então pode-se atender aí a diferentes preferências e necessidades, então talvez aquela nutrição mais personalizada, né? Bom, procuro por cortes cárneos que tenham um aporte aí de ômega 3 também, né? Não gosto de consumir pescado, quero consumir uma carne suína com ômega 3. Talvez, né, isso possa vir a ser possível. Em relação, né, à regulamentação e políticas, então, vem se desenvolvendo, né? A gente já viu avanços aí, até mesmo aqui no Brasil, né? Mas se precisa, né, dessa criação de quadro regulatório e de apoio de políticas públicas, então, né, para conseguir fazer uma produção aí em larga escala. E o principal, né, é a questão da aceitação do consumidor. Então, talvez precisa-se ter essa questão de educação e engajamento do público, né? Porque que abordem aí essas questões éticas e ambientais, né? Vão ser cruciais aí para a adoção, então, da carne cultivada. Então, agradeço, né, a audiência, e aqui ficam os meus contatos também, né? Fico à disposição aí para a gente discutir agora. Muito obrigado, professora Jéssica, pela sua explanação, né? Como é bom ver que também no projeto a gente está avançando em pontos que outros artigos, que outros estudos em países até talvez mais à frente que nós ainda não conseguiram evoluir, como por exemplo, né, a questão de metabólitos aí, perfil de ácido graxo, por exemplo, que a gente está evoluindo e que tem uma relação super importante com saúde, né? E como a gente pode ajudar a Bibiana a entender quais as melhores condições para ela também otimizar a produção. Então, fico bastante feliz em ver isso, que de fato a gente está podendo evoluir até mesmo, né, em projetos de desenvolvimento, talvez em países que começaram antes que nós. Acho que isso é muito legal, né? E aí, acho que para contextualizar um pouco todo mundo, antes de a gente abrir aí para perguntas, né? As próximas fases aí do projeto, né, que já estão em andamento, que é entender bem essa parte de consumidor, né? Grupo focal já foi feito, como eu falei, e a outra pesquisa com consumidores de modo geral e percepções está sendo realizada. E a partir desses dados aí com diferentes protótipos, que, né, a Jéssica comentou, né, mostrou 10 protótipos ali que a gente fez, mas para chegar nesses 10 também foram feitos alguns outros a mais aí, né, para agora ajudar a direcionar a produção em escala maior com a Bibiana, né, e a partir disso fazer a caracterização completa desse produto comparando com a carne convencional, né? Essa é a lógica de todo o projeto que pretendemos estar encerrando aí até final do ano, no máximo início do ano que vem, que é o cronograma do projeto. Então, para dar uma contextualizada a todos. Certo? Então, eu gostaria de deixar a palavra aí em aberto para quem está participando, para fazer seus questionamentos, curiosidades, dúvida, pergunta. Aqui não existe pergunta fora de contexto, afinal nós estamos falando em algo bastante novo, né? Então fiquem muito bem à vontade. Vou fazer uma pergunta, então, para Vai todos. lá, Júlio. É mais um comentário, né? Que a gente fala tanto em aspecto e textura e sabor, né? Mas no final a gente sabe que muito do que a gente come a gente tempera em casa, né? O exemplo Por exemplo, né? Eu como muito carne, eu gosto muito de carne da culinária japonesa.
E aí, meus parentes que não gostam dizem assim, mas tu tem que botar shoyu para comer. Como se a gente não enchesse o churrasco de sal, né? Então é interessante a questão do... O cara que não quer conhecer o desconhecido, ele inventa uma desculpa, né? Então a questão do sabor eu acho que não é a principal, porque tu pode sempre usar essa coisa. Outra coisa é pensando nessa possibilidade de tu poder fazer por encomenda ou tirar algumas coisas que já são nocivas nas carnes que a gente sabe, né? Por exemplo, ó, não precisa nem falar em gordura, né? Mas a medicina já fala do excesso de ferro, né? Que acompanha o consumo de carne vermelha, né? Todos nós, né? Como os bons gaúchos, né? Comemos sem pensar nisso, né? Mas já está comprovado que o cara que come muita carne vermelha, ele acaba tendo problema cardiovascular por causa do ferro, né? Então é isso, assim, só um comentário e no mais parabenizar vocês. Eu queria dizer uma coisa, eu não sei quem falou no começo lá, a primeira pessoa que falou, não me lembro o nome dela, que ela A fala no Mercedes? projeto, ela falou em projetos que chegam na sociedade, né? E eu fiz o meu doutorado há muitos anos atrás, mas eu sei que muita coisa que a comunidade científica faz é para ir para um evento e acabar numa gaveta. Então, quando eu vejo um projeto assim, como o de vocês, com a preocupação com a alimentação, com sustentabilidade, eu acho isso muito legal, vocês estão de parabéns. E outra coisa, só para terminar meu comentário, Valmor, não te esquece que se tu precisar, em função de algum problema que houve nessa enchente aí, de prorrogação, tu pode contar com esse prato, sabe disso, né? Tu vai encaminhar teu Sim, pedido, sim. vai justificar, e eu vou avaliar e vamos passar para frente isso. Parabéns a Show de todos, tá? bola, Muito Júlio. obrigado. Muito obrigado pelas parabenizações aí, sim. Até a gente, claro, teve alguns atrasos aí no meio por causa disso, mas estamos trabalhando ainda. Esperamos dentro do cronograma, mas com certeza é bom saber que contamos com esse apoio de vocês caso a gente precisar logo ali na frente. Ok. Eu acho que é bem interessante essa questão que o Júlio trouxe também do ferro, né? Porque eu estava vendo que nas leituras, né, para montar essa apresentação, principalmente, vários deles trazem, né, a preocupação com a falta deste nutriente, talvez na carne cultivada. Mas talvez isso possa reverter e ser um ponto positivo, né? Então, tudo vai de como a gente enxerga e de como a gente vai vender essa ideia depois. Claro que quando a gente busca essa comparação, a carne cultivada com a carne tradicional, é esperado que ela tenha, né? Mas talvez isso possa vir a ser mesmo um fator de diferenciação também de alguns desses produtos, né? Bem interessante esse Embora ponto de vista. a ação maior seja a proteína, né, Jéssica? Sim. Importa mesmo é a chave, né? Carne é a fonte de proteína que a maioria busca, né? Sim. E quanto importante, assim, né? Foi bem legal a contextualização toda, desde a regulatória, evolução de número de empresas locais de países. Depois a Jéssica traz pesquisas, o quanto a gente evoluiu, mas o quanto ainda precisamos evoluir. Afinal, não existe nenhum estudo no mundo ainda que conseguiu fazer uma composição nutricional completa desses produtos, desde perfil de ácido graxo, perfil de aminoácidos, por exemplo, né? Sem falar em vitaminas, minerais e outros micronutrientes super importantes ainda que a gente nem começou a falar, né? Aqui de modo analítico, né? E gostaria de ressaltar o que a Jéssica trouxe, né? A dificuldade, até mesmo analítica, para se começar a fazer as coisas quando se ainda tem limitantes de produção simplesmente para analisar. Então, mas é isso, estamos caminhando, né? E a ciência é assim, ela não é de um dia para outro, de um dia para o outro, né? Tem uma pergunta no chat que eu vou fazer. O Félix Ramos. Quais são as principais dificuldades que vocês têm tido quando desenvolve carne ou gordura cultivada? Eu acho que a gente pode responder de dois aspectos, né? Um deles é a produção, aí eu deixo para Bibiana, e talvez o outro do ponto de vista analítico, que um pouco a Jéssica já falou. Vai lá, Bibiana. Legal, ótima pergunta, Félix. Então, o ponto principal, assim, que a gente coloca
como desafio é encontrar o alimento que a gente tem que dar para as células, né? Porque esse universo, ele derivou bastante de um universo farmacêutico, né? Em que se utilizavam diversos insumos farmacêuticos que tinham um custo muito alto. Então, muito do que a gente trabalha é buscando outras alternativas que sejam alimentares. A gente já encontrou ótimas alternativas que reduzam o custo também dessa produção. A gente sabe que isso é super relevante quando a gente fala de alimentos. E que também, né, as células estejam realizando esse processo, e por isso que esse estudo que a Jéssica mostrou para vocês, né, das diferenças de ácidos graxos que foram detectadas em cada um dos protótipos avaliados, ela é muito relevante, porque o que a gente viu foi, dependendo desse alimento que a gente dá para as células, ela produz um perfil diferente de ácido graxo. Então, a gente pode agora selecionar, né, para qual caminho a gente quer seguir, já tendo esses dados em mãos, e isso tudo nos auxilia nesse nosso desenvolvimento de, ok, qual que é a melhor alimentação em termos de performance para as células, em termos da qualidade nutricional, e também tem um custo compatível. Perfeito, Jéssica. Eu ia comentar agora do ponto de vista analítico, né? Bem também qual eram os nossos primeiros desafios, né? A gente pensando assim, porque, bom, essa célula ela é cultivada, ela fica um tempo sendo cultivada, e aí muitas vezes ela não chega até o processo final, vamos dizer assim. Então, bom, a gente coletou essa célula. Como que a gente vai fazer para romper esse material celular, extravasar ele, para ter certeza que eu vou estar avaliando os lipídios, né? Que era o nosso foco. Então, o nosso grande desafio também era esse. Bom, coletei a célula e agora, que tratamento eu preciso fazer nela para garantir que eu rompi e que eu vou estar liberando esses lipídios para mim conseguir enxergar, detectar ele depois lá na análise. Isso porque, claro, né, a gente está nesse processo de desenvolvimento, né? Não está ainda na forma final que vai ser consumida esse produto, né? Então, se tem esses desafios aí a serem superados, né? Também durante o processo analítico, que provavelmente agora, né? Nós avançando, então, uma etapa, né? Porque a gente olhou muito para essa fração lipídica, e aí talvez a gente vai começar a olhar para outras frações agora. A gente também vai ter que entender como que esse material se comporta, né? Será que, bom, talvez eu vou avaliar e vai dar 0% de proteína. Bom, mas será que deu 0 porque é 0 mesmo? Ou deu 0 porque eu não consegui extrair esse material? Né? Então, nesse processo de pesquisa, é bem isso que a gente tem que estar olhando também, né? Não podemos enxergar o 0 como sendo 0, porque talvez ele é 0 porque eu não consegui extrair o material, né? Então, também tem esses processos aí que precisam ser estudados, né? E aí, muitas vezes, bom, com carne cultivada, a gente não tem muitos estudos, mas aí muitas vezes se tem bastante trabalhos também na área com micro-organismos, né? Então a gente vai buscando aí referências também nesses outros, né, campos aí da ciência. Ótimo, Jéssica. Tem uma pergunta que vem, acho que na mesma lógica, né? Como seria o teor de vitamina, por exemplo, B12, né? Que a gente sabe, né, do quão relevante é isso, né, dentro das carnes em si. Vai precisar ser adicionado ou vão conseguir modular o produto para a produção própria? Vou deixar para a Bibiana responder. Não sei se eu ia dizer, pelo que eu li, depois a Bibiana pode confirmar. Pode falar, Bibiana. O que eu ia dizer, assim, pro produto que a gente vem trabalhando, a gente ainda não avaliou, né? Então, tô contigo, Natália, assim, é com certeza um ponto para a gente investigar, né? O que a gente entende, imagino que depois a Jéssica complementa também, é que por já ser algo que, né, as células têm essa capacidade de produzir, vai estar presente, né? Assim como a gente viu ali o teor de ácidos graxos, ele foi muito semelhante, então quer dizer que assim, o que a célula já produzia, ela segue produzindo de uma forma cultivada. Mas é aquela coisa de pesquisador, né? A gente só fala depois que a gente tem o dado.
Então, eu vou dizer que a gente ainda não tem o dado. O que alguns desses artigos que eu li, eles dizem é que talvez a vitamina B12 ela precise ser suplementada, mas também há uma produção microbiana, né, de vitamina B12. Então, claro que muitas vezes no processo tradicional ali de abate, né, essa conversão, essa produção, ela acaba acontecendo durante, né, o processo natural ali do animal. Então, talvez nas células precisa se pensar na adição, né, desses micro-organismos que vão fazer essa produção, tá? Então, tem esses dois lados, né? Ela vai poder ser suplementada ou então se estudar, né, também esse processo aí de produção durante o processo de produção das células, né? Então, são os dois pontos, mas que também ainda não tem né, não tem um caminho 100% definido, porque, né, estamos aí durante o desenvolvimento, né? Então, não temos ainda uma resposta, mas acho que vai poder ser as duas vias, Natália. Acho que é nessa lógica, né? Primeiro, quem está pesquisando isso está olhando para questões um pouco mais macronutrientes, primeiro, com todos os desafios de produção, né, de escalonar isso, e é bem importante pontuar o que a Bibiana trouxe, né, até mesmo a dificuldade de insumos, né, Bibiana, porque veio muito em função do ramo farmacêutico que se iniciou isso, né, então é uma dificuldade que começa por aí, e com certeza vai se chegar nas vitaminas em algum momento, né, o quando a gente vai tentar responder para vocês aí nos próximos eventos, né, mas essa é a lógica. Certo, pessoal? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ana, abriu o microfone aí. Isso. Primeiramente, de novo, agradecer o convite, parabenizar pelo evento, pelo projeto. Eu fiquei com uma dúvida em relação de vocês apresentaram todos os produtos já aprovados, se eu estiver enganada, por favor, me corrijam, como derivados de frango ou de peixe. Isso? Tem alguma explicação por que foi autorizado esse tipo de produto e não a carne específica de bovina? Legal, Ana. Na verdade, os produtos que foram aprovados até agora foram de 4 empresas, 2 de frango cultivado, uma ela é de carne bovina, que é da israelense Ale Farms, e o último é de codorna. Então, tendo aqui algumas variabilidades, né? Acho que a gente chamava muita atenção o fato do frango ter sido o primeiro, mas hoje a gente já está vendo essa variabilidade maior dos produtos. Eu não sei, Bibiana, se faz algum sentido, né? Mas até pensando o frango em si, né? Ele tem uma capacidade de multiplicar células e de ganhar peso mais rápida do que um boi. Será que isso ajuda a explicar o porquê talvez seja mais fácil também cultivar? Tu tem alguma informação nesse sentido? Algo que me surgiu aqui agora pensando no que ocorre no campo, lá no aviário, no caso, né? Claro, tu sabe que eu, pelo menos, nunca vi nenhum estudo que comparasse, assim, desde o isolamento até o perfil das células, como que isso acontece. Mas pode ser, né, que seja um motivo biológico, né, das próprias células terem essa capacidade de reprodução mais acelerada por conta do seu código genético, né, o DNA ali do próprio animal, que traz essas informações que vai determinar como ele se comporta. Perfeito. Tinha alguém com a mão levantada? Lúcia? Quer falar? Baixou? Eu quero. Vai. Primeiro, parabéns pela palestra, né? Realmente é algo inovador. Eu sou uma defensora assídua do bem-estar animal, né? E realmente tem muitos desafios, há ainda muito que se evoluir nesse sentido, a nível de campo, principalmente, né? Nem tanto de indústria, porque a indústria tem uma legislação, tem missões, auditorias, enfim, tudo isso contribui, né? Mas a nível de campo, o desafio ainda é muito maior. Mas me bateu uma curiosidade a respeito do shelf life dos produtos, seja em produto resfriado, seja produto congelado. Não sei se tem alguma, assim, apesar de que outros países já estão produzindo, né? Já tem algum parâmetro, você já tem algo em vista que possa implementar. Eu assisti a primeira edição,
a carne cultivada, achei muito interessante tudo. Eu vi que realmente, né, está evoluindo, realmente os estudos estão seguindo, né? Isso é muito bom. Que legal, Lúcia, que tu teve na primeira, né? Obrigada pelo prestígio de a gente seguir juntos. A ideia é sempre, né, compartilhar o conhecimento e mostrar, né, tudo que vem acontecendo. Em relação ao shelf desses produtos que já foram regulamentados, do frango, assim, do que eles, né, divulgam, era um produto congelado, que se mantinha. Do que a gente vem desenvolvendo até o momento ainda não foi um ponto de análise. Então, realmente é uma questão, né, bastante relevante, que é qual vai ser a melhor forma. Até a Jéssica comentou bastante, né, que as reações que acontecem no animal pós-abate são muito relevantes, né? Então, também como que tu mimetiza isso dentro de um ambiente controlado também vai ser super interessante, mas desafiador, né, de reproduzir e avaliar. É isso, não sei se Jéssica quer falar alguma coisa, mas eu também não tenho conhecimento nenhum Não, sobre nenhum. tô contemplada pela resposta da Bibiana. Não. Ainda não se tem, e algo que eu particularmente me pergunto, né, é daqui a pouco, né, até as formas de avaliação deste shelf poderão ser um pouco diferentes do que uma carne normal, afinal, né, ela vai ter uma característica estrutural diferente, ou minimamente diferente. E é interessante o que a Jéssica falou ali, até ninguém comentou ainda, né? Como é que é ali os andaimes ali com a gelatina para modular, né? Aí você faz um molde de picanha. Agora eu entendi a picanha cultivada, estou aqui viajando, né? Mas essa é a lógica ali, né? Para se ter um corte de fato, né? Bem legal. Interessante, mas de fato eu também não compartilho com os demais e não tem nada sobre shelf ainda, e talvez os parâmetros de shelf para carne cultivada, até, né, para comprovar algo, tenham que ser até repensados quando eu comparo com uma carne normal, né? Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Coloquei no chat aqui, pessoal, o Forms, tá? Para que vocês peçam encarecidamente, é importante para nós, respondam o Forms ali, dê as suas opiniões também. Dentro desse projeto, a gente vai ter mais um evento ainda lá no final para apresentar todos os resultados de todas as etapas, né, deste projeto. E também é importante vocês respondendo o form, nos ajudam também a conduzir os próximos e a responder as dúvidas que a gente tem. Reforço novamente ali a participação de todos no Forms ali das percepções de consumo também, que também faz parte deste projeto. Não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Se não, como mediador aqui do evento, gostaria mais uma vez aí de agradecer, né, a Bibiana, a Jéssica, principalmente também aí o pessoal da secretaria, né, a Ana, o Júlio, que estão sempre conosco aí. E reforçar também o que a Mercedes falou lá no início, né? Querem nos conhecer aí um pouco melhor, visite nossas páginas ali, Instituto, PPG, com possibilidades de pesquisa, inovação, desenvolvimento nesta e em outras diferentes áreas, né? Estamos muito à disposição. Seria isso? Então, um abraço e damos por encerrado mais esta edição. Obrigada, pessoal. Uma ótima noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.